como eu conquistei mais de R$ 500 mil aqui no YouTube. Muita gente gosta de vender coisas ou falar sobre coisas inalcançáveis. Hoje eu vim te contar uma realidade que eu consegui com uma profissão simples, que qualquer pessoa pode conseguir aqui dentro dessa plataforma. Muito mais do que isso, eu vou te contar como eu fiz, passo a passo, e como você pode fazer começando hoje aqui. O canal ele é sobre concurso público, sobre empreendedorismo e crescimento pessoal. Então no vídeo de hoje vocês vão ouvir sim eu falando um pouco sobre como o concurso público passou pela minha vida, mas o foco não é esse. O foco no vídeo de hoje é falar sobre a liberdade de fazer o que gosta, estar muito com isso. Vou contar para vocês a minha história de como eu faturei mais de R$ 500 mil aqui na internet. E fica tranquilo, eu não vou te vender nada nesse vídeo, não é a minha intenção. Para quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e o vídeo de hoje foi feito para auxiliar de alguma forma na sua vida e agregar de alguma forma valor e que você possa usar o seu conhecimento para transbordar a vida. Se você é uma pessoa estudiosa, esforçada, eu tenho certeza que você também é uma pessoa muito inteligente que pensa no seu futuro. No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas, então não se preocupe, não vou te vender nada. E pelo contrário, para quem ficar até o final, eu vou entregar várias dicas gratuitas, coisas que eu aprendi em treinamentos e cursos. Vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Então, bora lá pro vídeo? Eu sou a Leidiane. Recentemente eu exonerei de um cargo público para voltar para o YouTube. E eu criei não só um, mas 4 canais aqui na plataforma e todos eles já estão caminhando para monetização em bem pouco tempo, em menos de 60 dias, inclusive esse canal aqui. Eu quero contar para vocês hoje sobre como eu comecei e desde o início, mas antes de contar efetivamente como foi que eu ganhei R$ 500 mil e como eu fiz isso na prática, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tenham só um pouquinho de paciência. Quando eu era adolescente, desde a minha fase lá do ensino fundamental, o meu pai sempre falava comigo: minha filha, você tem que estudar para concurso público. Você sempre tem a oportunidade de crescimento, tem que estudar. Meu pai era doido que eu trabalhasse, gente, na Caixa Econômica. Meu pai tinha uma coisa que eu tinha que trabalhar na Caixa Econômica ou que eu tinha que trabalhar no INSS. Meu pai sempre falava isso. Infelizmente, no ano de 2007, meu pai faleceu e eu estava ainda no 2º ano do ensino médio e não pude realizar o sonho do meu pai. O sonho do meu pai é que eu fosse concurseira, porque ele sempre falava para mim: minha filha, você é tão estudiosa, por que você não pega firme? Porque você vai sim ser servidora pública, você vai ser concursada. A minha mãe não ligava muito, minha mãe, gente, é super de boa, super tranquila, mas meu pai me cobrava muito sobre isso. Meu pai me cobrava muito sobre relacionamentos, ele não queria que eu me casasse cedo, ele queria que eu crescesse profissionalmente, ele queria que eu fosse concursada. E em 2007, infelizmente, a gente perdeu ele para um infarto, infelizmente, que ele teve, e ele não pôde ver o meu crescimento profissional, né? E muito mais do que isso. Eu lembro, gente, quando eu comprei o meu primeiro carro, que foi lá em 2014, mais ou menos, quando eu montei um salão em casa, eu era manicure, né? Eu venho da profissão de manicure e pedicure. Eu tinha um salão em casa e eu montei um salão em casa e eu comprei o meu primeiro carro. E eu lembro que o meu pai, gente, ele gostava muito de carro. Ele tinha vários carros velhos, daquele que você mais empurra ele do que anda, sabe? Que vivia andando na banguela. Meu pai era desses, né? Mas ele amava carro. E quando eu comprei o meu primeiro carro, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o meu pai. Eu pensei: gente, como meu pai ficaria feliz de me ver conquistando o meu primeiro carro, né? E tirando minha carteira de motorista. Eu lembro que era um sonho dele, que ele falava que queria muito que eu tirasse a carteira de motorista e principalmente que eu fosse concurseira, que eu fosse aprovada em concursos públicos. Em 2014, eu montei um salão em casa, parece sem nexo, mas acompanhe bem a história, tá? Para vocês entenderem como que as coisas acontecem na vida da gente. Eu montei um salão em casa de manicure. Eu já tinha me tornado manicure e pedicure no ano 2009. Eu atendia domicílio numa cidadezinha pequena onde eu morava. E posteriormente eu me mudei para Belo Horizonte, que é a cidade que eu voltei 10 anos para cá, né? Que eu vim do Espírito Santo de volta para cá. E aí eu montei um salão em casa, gente. A partir do momento que eu me tornei empreendedora e MEI pela primeira vez, eu vi na minha frente, gente, a obrigação de crescer. Parece que eu saí daquela bolha, daquele mundo onde as pessoas são limitadas ao crescimento, né? Tem gente que vem do CLT e que fala a mesma coisa. Parece que eu tô limitada ao crescimento, parece que eu não consigo crescer, parece que eu não consigo expandir. E aí eu vim do CLT, gente. De 2009 para frente eu vim do CLT e eu resolvi que eu nunca mais trabalharia de CLT, que eu nunca mais trabalharia com um salário fixo e eu não me permitiria mais ficar sem crescimento na minha vida. Quando eu abandonei o CLT e montei um salão em casa, eu comecei a ver o empreendedorismo com outros olhos. Eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida.
Com o meu esforço, gente, eu ganhava mais de R$ 4.000 em casa, na época em 2014, fazendo unha, pé e mão. Eu trabalhava demais, né? Vamos considerar que eu trabalhava também aos domingos, eu não tinha filho, então eu trabalhava muito. Tinha muita demanda e eu trabalhava muito. Sendo assim, eu pensei, por que não eu expandir o meu conhecimento? Eu busquei por grupos no Facebook, gente, onde eu compartilhava as minhas experiências, como que eu fazia um pé e mão, como que eu fazia uma cutilagem perfeita. E ali as pessoas começaram a entender um pouquinho mais sobre a profissão de manicure e me questionavam, por que você não monta um curso presencial? Foi aí que eu resolvi criar um curso presencial. Comecei a dar aulas na minha casa também. Eu tinha um salão em casa e comecei a dar aulas em casa. Se eu tiver imagens, eu vou deixar passando aí para vocês. E aí eu comecei a expandir os meus negócios. E aí me veio uma grande questão: por que não fazer um curso em DVD? Eu lembro que na época ainda existia cursos em DVD. Meu marido tinha CD. Meu marido cantava numa dupla sertaneja e eles vendiam um CD deles. Então ainda era a época do CD e do DVD. Eu criei um curso em DVD e MP4, né, em vídeo, e aí eu comecei a enviar esses cursos para o Brasil inteiro, porque tinha gente no Facebook que comprava, e aí eu já tinha montado o canal no YouTube, não para ganhar dinheiro, porque eu nem pensava nisso, mas para divulgar o meu trabalho de alguma forma, divulgar o meu curso presencial, divulgar os meus ensinamentos. Comecei a criar videoaulas de passo a passo aqui no YouTube. Videoaulas, tutoriais, né? Quem é das antigas sabe o que é tutorial. Tutorial ensinando as pessoas a fazerem algum tipo de coisa. E eu digo, gente, eu era uma manicure e pedicure. Tem pessoas que têm tanto conhecimento sobre tantas outras coisas, que tem um nicho tão grande aqui no Brasil ou fora do Brasil também, e não usam o conhecimento que tem para crescer. Mas vamos lá, vamos continuar a história. Pequeno conhecimento de manicure e pedicure, que eu não vou menosprezar, porque sim, para ser uma manicure e pedicure boa, tem que se esforçar muito, gente, e tem que ser valorizado, com certeza. Eu já ganhava dinheiro em casa, eu já ganhava dinheiro dando aulas presenciais, e eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube através dos meus vídeos. Eu não sabia que era possível, mas sim, era possível. Eu recebi os meus primeiros $100 3 anos depois que eu havia montado o meu canal, porque eu não tinha frequência alguma, eu não entendia como funcionava a plataforma, então eu postava um vídeo, sumia, voltava dali um mês com outro vídeo, mas mesmo assim eu continuei ganhando muitos inscritos e batia monetização. 3 anos após a criação do canal, eu recebi os primeiros $100, mas o que parecia impossível naquela época, eu vejo hoje as pessoas alcançando isso tão rápido. Pessoas que estão monetizando com 1 semana, com 15 dias. Por quê? Porque entenderam como funciona o algoritmo, mas na época eu não sabia, eu não entendia como funcionava. Enfim, gente, meus primeiros $100 eu comprei um motor de unha para o meu marido tinha feito o curso de podologia, eu ajudei ele a comprar o kit escolar que ele precisava lá na faculdade dele, e aí eu pensei, gente, por que não eu investi nisso? Por que eu não conseguiria, né? Por que não investir nisso? Por que não focar 100% nisso? Já que o retorno é bom. Um retorno bom e um retorno significativo. Comecei, então, a me empenhar um pouco mais. Foi aí que eu criei os vídeos, né? Os vídeos ASMR. Eu descobri um público chamado ASMR, que era um público que gostava de assistir vídeo de unha encravada, tirando onicofose de unhas. Você também é dessas pessoas que gostam de assistir esses vídeos, gente? Eu alcancei 550 mil inscritos no YouTube e mais de 100 milhões de visualizações na plataforma somente com os meus vídeos simples de pedicure. E hoje eu venho te falar o seguinte: como você ganhou os R$ 500 mil então, Leidiane? Foi com visualizações? Foi, gente. Foi com visualizações dos meus vídeos. Parte desse dinheiro foi através do curso que eu criei online, porque depois disso eu tive que criar um curso online para fazer vendas, então através do YouTube também, eu fiz mais de 10 mil alunos no Hotmart, vendendo um curso baratinho de R$ 49,90, e eu também ganhei mais de R$ 500 mil aqui dentro da plataforma do YouTube. E hoje tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio que eu tenho, que é um pequeno patrimônio, né, que eu adquiri, que é a minha casa, né, que eu até vendi ela recentemente, a minha casa, o meu carro, minha moto, as coisas que eu tenho, né, todas as coisas de bens materiais que eu tenho, foram através do YouTube. E o que aconteceu, né, depois de muitos anos trabalhando com a internet, eu já havia ganhado todo esse dinheiro, eu já estava habituada, gente, a ganhar mais de R$ 15 mil todos os meses, porque o meu canal conseguiu um alcance muito grande. Eu aprendi a trabalhar com o YouTube, eu aprendi que tinha que ter frequência, eu aprendi a fazer realmente dinheiro com a plataforma, a passar o meu conhecimento, a vender os conteúdos.
E aí, o que aconteceu? Houve uma mudança de diretrizes e eu perdi o meu canal no YouTube, eu perdi o alcance do canal. O que antes era considerado um conteúdo inofensivo, um conteúdo de manicure e pedicure, começou a ser considerado um conteúdo perigoso, por causa de usar alicate, por causa de usar umas pinças específicas que a gente usava, né, para fazer a limpeza nos cantinhos das unhas. E hoje eu digo isso sorrindo, gente, mas eu passei por uma fase muito triste na minha vida quando eu perdi meu canal, porque foi a mesma coisa que perder a minha história, né? Como é que eu continuaria sendo instrutora se eu não tinha um canal por trás para me dar todo o suporte? Como é que eu conseguiria montar, né, uma rede de alunas se eu não tinha a minha história, que era aquele canal no YouTube? Eu entrei em depressão, não digo que foi uma depressão profunda, não, eu entrei numa inércia, assim, muito grande, uma falta de criatividade. Eu não conseguia voltar para o YouTube, eu não conseguia começar um canal do zero, eu não conseguia fazer mais nada, porque tudo que eu pensava era sobre como aquilo poderia ter acontecido comigo, sobre como eu teria que mudar a minha história. Aí eu voltei 10 passos atrás e lembrei do meu pai lá atrás. Ele falava assim: minha filha, você precisa ser efetiva. Você precisa estar num trabalho que ninguém te toma. Isso foi um baque muito grande, gente, porque quando eu perdi meu canal, foi a mesma coisa de perder parte de mim, né? Eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha história. E aí, pensando nisso, eu falei, por que eu não lembro do que meu pai me falava lá atrás e volto a estudar, que é o que eu gosto também de fazer. Comecei a estudar, gente. Com 6 meses de estudo, eu consegui ser aprovada em 3 concursos consecutivos e tomei posse em um, que foi o último que eu contei para vocês, do desastre aqui, né, da prefeitura. Mas eu não digo que teve coisas ruins, não, gente. Eu conheci pessoas muito legais lá, pessoas boas, pessoas que me ajudaram muito, sabe? Que eu vou levar dentro do meu coração. Mas eu também conheci um lado horroroso disso tudo, que é trabalhar e ser humilhado, sabe? Conseguir vários ranços dentro daquele lugar e sair de lá com uma impressão super ruim. Mas eu sou grata a Deus pela oportunidade que eu tive, que eu mesmo tive o mérito dela, que foi estudando que eu consegui entrar lá. Quando eu exonerei, gente, eu só tinha uma opção. Ou eu fazia o YouTube dar certo, ou eu continuaria prestando concursos para outras coisas. Ou eu poderia fazer as duas coisas, já que estudar era uma facilidade que eu tinha. Por que não estudar a plataforma do YouTube? Por que não estudar o que eu sempre fiz há mais de 10 anos e sempre deu certo? Por que não voltar com tudo? E aí foi onde eu decidi criar não só um, mas 4 canais no YouTube. E eu tô provando para mim mesma que eu sou capaz, que eu consigo, né? E o meu intuito nesse vídeo não é falar que você não consegue nada com concurso público, gente. Muito diferente disso. O meu intuito com esse vídeo é dizer para você que, independente de onde você estiver, você precisa ser feliz. Não adianta você estar num cargo maravilhoso, que você ganha 20 mil reais por mês, que tem vários benefícios, só que você não tem paz, você não tem vida. Você não tem uma vida além daquilo ali, você leva trabalho para casa. Quantas colegas minhas do meu trabalho, gente, além de toda a pressão que passavam, levavam trabalho para casa, né? Então, é muito triste você querer ter uma qualidade de vida e não conseguir ter, porque simplesmente o seu trabalho que você conseguiu com tanto esforço, com tanta luta, ele não faz valer a pena você estar ali. Ele não faz você sentir assim que você está no caminho certo, que você está fazendo as coisas certas. Quantos relatos tristes eu venho recebendo de pessoas que estão passando por muitas perseguições e humilhações. E eu quis compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, para vocês verem que do lado de cá também é difícil, gente. A gente passa por muitas frustrações. Empreender não é fácil. Começar um negócio do zero não é fácil, está longe de ser fácil, né? Hoje eu mudei de cidade, eu vim embora de cidade, eu estou recomeçando, eu, meu esposo, meus filhos, estamos recomeçando em outra cidade, do zero, né? Vendemos tudo que a gente tinha, vendemos a nossa casa, eu estou aqui com 4 canais no YouTube do zero, e eu vou provar para mim mesma que eu sou capaz, porque eu já provei várias vezes. Quando eu perdi o YouTube, gente, eu tive que provar para mim mesma que eu era capaz, eu tive que sentar a bunda na cadeira e estudar muito para ser aprovada em concurso público. E eu vi que eu sou capaz. E por que não eu posso fazer isso aqui acontecer na minha vida de novo? Falando para você que você tem que largar o concurso público para ser youtuber. Isso aí é de cada um, gente, né? Eu não posso te influenciar a fazer algo que você não gosta. Mas reflita sobre fazer o que você gosta também. Aproveitar o tempo que você estuda para concurso público já vivendo, já sendo feliz, né? Porque não adianta você ficar agoniado
e esperando que o concurso público mude sua vida, se você também não mudou sua mentalidade, se você também não sabe o que é melhor para você. Muitas vezes, gente, a gente cai nas coisas por influência das pessoas. A gente faz algum tipo de concurso porque é influência de alguém. Porque se eu fosse seguir o que o meu pai queria para mim, claro que ele não queria que eu ficasse, talvez, no concurso de prefeitura. Talvez ele quisesse que eu passasse no INSS, igual ele sempre falou, ou na Caixa Econômica. Mas quantas pessoas que estão nesses órgãos que vocês conhecem que não são felizes, que estão depressivas, que estão para baixo, não são realizadas e, muito pelo contrário, gente, acabam entrando em depressão e caindo numa fase horrível da vida. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, eu só estou te dando um outro lado, sabe? Eu estou te mostrando um outro lado e também não quero te desmotivar. Ai, lá vem ela falando de desmotivar. Eu não quero te desmotivar. Eu quero te motivar a ser sua melhor versão. Que toda vez que você tome alguma atitude na sua vida, que aquilo seja pensado também para o seu emocional, para a sua qualidade de vida, para o seu psicológico. Não vai fazer as coisas só por causa de pressão de família. Ai, Leidiane, o meu sonho é ser músico, mas a minha família fica me sugando, falando que eu preciso ser concursado. E aí eu estou fazendo por causa da minha família. Leidiane, o meu sonho é ter um salão de beleza, mas a minha família me pressiona porque eu sou formada em pedagogia, que eu preciso ser professora. Leidiane, eu sou pintor, faço um ótimo trabalho, tenho o maior sucesso, só que a minha família não me valoriza porque eu não visto terno e gravata para ir ser advogado de acordo com a minha formação. Vocês entenderam bem o recado? Não faça pelo outro, faça por você. Se você sonha, se você quer, se você vive isso, faça por você. Mas não faça pelos outros, faça por você. E aqui estou eu, novamente começando do zero. Não vou dizer para vocês que nunca mais vou fazer concurso público, eu nunca digo nunca para nada, mas hoje, com certeza, todo o meu foco e a minha energia vai para aquilo que eu já sei fazer também, que é a internet. Eu mudei de vida com a internet, eu mudei de vida, eu mudei a vida da minha família, eu nunca tive uma casa própria. Na minha infância a gente passou muita dificuldade, muita mesmo. Eu lembro da minha mãe e eu e meu pai morando debaixo de uma barraca por mais de 4 anos, uma barraca de plástico, gente, que chovia, formava aquelas poças em cima, assim, sabe? E às vezes aquela poça estourava na nossa cabeça e eu ficava triste com aquilo. Eu falava, cara, eu não quero ter essa vida para sempre. Se um dia eu tiver filhos, eu não quero essa vida para meus filhos. E não era culpa dos meus pais, era culpa da situação econômica que a gente vivia. E o que eu quero para minha vida é vencer, assim como você do outro lado também quer vencer. Então, respeite o trabalho das pessoas, respeite as decisões das pessoas. Tem gente faturando muito dinheiro com a internet, com conhecimento, mas também tem gente faturando muito com o jogo do tigrinho e coisas assim que eu não vou nem citar aqui. Mas tem pessoas que realmente têm um conteúdo para passar, tem uma coisa que se chama conhecimento, e conhecimento vale ouro, gente. Às vezes a pessoa começa um canal no YouTube ensinando a tocar violão, por exemplo. Ela está passando o conhecimento dela, ela está ganhando dinheiro com o mérito dela, do que ela sabe fazer. Esse canal aqui é sobre crescimento pessoal, então tudo que eu puder falar sobre crescimento pessoal, eu vou falar aqui. E também as pessoas têm que respeitar, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi desabafo, não foi nada sobre isso, gente. Foi apenas contando um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Leidiane Barbosa. Quem já me conhecia dos outros canais sabe um pouco mais da minha história, mas quem não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo aqui no canal. E espero que vocês gostem, que vocês fiquem. Se você não ficar também não tem problema, né? A gente vai chegar nas pessoas que gostam desse conteúdo. Mas é isso, tá bom? Sempre que der para contar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu sei, dar alguns conselhos, eu vou vir aqui dando, tá? Porque esse canal vai ser focado para isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!